A Cecília Meirelles foi tradutora, jornalista, pintora, professora, além, de, claro, escritora, e uma das mais importantes da literatura brasileira do século XX. Quando a gente começou a estudar a Cecília Meirelles, a gente também viu que ela teve algumas histórias tristes na vida dela. Ela foi órfã e também foi viúva muito cedo. 3 meses antes dela nascer, o pai dela faleceu. Quando ela tinha 3 anos, a mãe dela também partiu. E ela acabou sendo criada pela avó materna, chamada Jacinta. E o gosto pela escrita e pela leitura, e também pela música, veio dessa avó. Mesmo assim, o marido também se suicidou em 1935, o primeiro marido com quem ela se casou e teve 3 filhas. Mas mesmo assim ela não perdeu, a alegria de viver. E o que deu essa alegria de viver para ela? O que deu essa força para ela continuar vivendo? Foi justamente a escrita. Eu vou ler para vocês um pequeno poeminha dela. Ele se chama Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então a gente pode pensar que o motivo, o maior motivo dela continuar a vida dela levar a vida dela, foi o fato dela ser poeta. Então, pessoal, todo mês uma de nossas aulas é dedicada à interpretação do texto. Hoje eu trouxe para vocês um conto da Cecília Meirelles. É um conto bem pertinente para esse momento que a gente está passando agora. Ele se chama Liberdade. Então acompanhem comigo a leitura. Liberdade. Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra liberdade, pois sobre ela se tem escrito poemas e hinos, a ela se tem levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com alegria e felicidade. Dizem-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem, que onde não há liberdade não há pátria, que a morte é preferível à falta de liberdade, que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana, que a liberdade é o maior bem do mundo, que a liberdade é o oposto da fatalidade e à escravidão. Nossos bisavós gritavam liberdade, igualdade e fraternidade. Nossos avós cantaram ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nossos pais pediam liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E nós recordamos todos os dias que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria em certo instante. Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e certamente morrer por ela. Ser livre, como diria o famoso conselheiro, é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho. Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo luminoso do espírito. Suponho que seja isso. Ser livre é ir mais além, é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida, é não estar acorrentado, é não viver obrigatoriamente entre 4 paredes. Por isso, os meninos atiram pedras e soltam papagaios. A pedra, inocentemente, vai até onde o sonho das crianças deseja ir. Às vezes, é certo, quebra alguma coisa no seu percurso. Os papagaios vão pelos ares até onde os meninos de outrora, muito de outrora, não acreditavam que se pudesse chegar tão simplesmente com um fio de linha e um pouco de vento. Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios elétricos e perdeu a vida. E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à liberdade, morreram queimados com o mapa da liberdade nas mãos. São essas coisas tristes que contornam sombriamente aquele sentimento luminoso da liberdade. Para alcançá-la, estamos todos os dias expostos à morte, e os tímidos preferem ficar onde estão, preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato. Mas os sonhadores vão para frente, saltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios,
como as crianças e os loucos, e cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana, nestes andaimes dos construtores de Babel. Esse é um conto da Cecília Meirelles, retirado do livro Escolha o Seu Sonho, Crônicas. Bom, pessoal, nesse conto nós podemos perceber que a Cecília Meirelles falou um pouquinho sobre a liberdade, a importância da liberdade, como é ser livre, o que é ter liberdade. Vocês vão responder para mim algumas perguntinhas observando o texto, tá bom? Eu quero que vocês respondam no caderno de literatura e pode ser só resposta. Então, o número 1 te pergunta o que o texto afirma? Que a escravidão depende das escolhas das pessoas? Que a liberdade de um acaba onde começa a liberdade de outrem? As criaturas combatem a liberdade com entusiasmo juvenil? Os sentimentos sombrios deslumbram a liberdade? Aqui está perguntando o que está no texto. O que ele afirma? Qual dessas alternativas o texto afirma, tá? No número 2 vai te perguntar qual é o resultado de ser livre, de acordo com o texto. E o número 3, a liberdade é tão fundamental ao homem que... também de acordo com o texto, tá bom? O número 4 pergunta: em ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado? Os termos destacados se referem a pessoas que... Pesquisem aí na internet qual o significado de autômato e de teleguiado para vocês responderem essa questão. O número 5 pergunta, no segundo parágrafo do texto, então vai lá no segundo parágrafo, entende que a liberdade é o quê? E o número 6 pergunta qual a questão central tratada nesse texto. E para finalizar, eu deixo 3 perguntinhas para a gente refletir. Qual o significado da palavra liberdade para você? Para você, o que é ser livre? É poder fazer o quê? É ter o direito de quê? Na letra B, eu te pergunto, você acha que o Brasil, atualmente, é uma nação livre? Justifique sua resposta. Eu gostaria que vocês comentassem também sobre a atual situação que a gente está vivendo, do coronavírus. A gente não está com tanta liberdade assim, né? Por quê? Discutam um pouquinho sobre isso. Na letra C, eu digo, releia. Ser livre é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho. Como você compreendeu esse trecho? E então, pessoal do 9º ano, gostaram do texto? Ele é muito propício para a época que a gente está vivendo agora. Bom, eu quero que vocês escrevam todas as respostas da atividade interpretativa no caderno e quando a gente retornar, eu vou dar o visto, tá bom? Na sexta-feira, eu vou enviar no grupo de estudo o gabarito dessa atividade, para que vocês façam a correção, ok? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Beijos e até a próxima!